Gente, eu quero conversar com você sobre o uso da língua portuguesa. Vamos falar sobre esse tema? O uso, a utilização da língua portuguesa? Bom, gente, então eu começo pelo seguinte. Eu gravei um vídeo aqui mandando umas palavras simpáticas para Luana Piovani, aquela ex-cri, vocês sabem o que é, né? E algumas pessoas protestaram, né? Os fanzaços da Luana Piovani, né? Luana Piovani é uma popstar, né? Com todas aquelas asneiras que ela fala, ela é uma popstar. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a Luana Piovani, até quando ela tá certa, ela tá errada, sabia? Até quando ela tá certa, ela tá errada. E por que eu falo isso? Porque o outro dia ela foi gravar um vídeo aqui falando da Palestina, do pessoal da Palestina que está sofrendo com os bombardeios, né? Das mulheres que morreram, das crianças que morreram. No que ela tá certíssima, tá certíssima. Aí no final do vídeo, em vez dela falar Palestina livre, ela fala Free Palestine. Free Palestine. Ou Free Palestine, não sei qual é a pronúncia. Eu não conheço pronúncia em inglês direito, né? E. Ou seja, ela chama o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de nove dedos sem instrução, mas ela não conhece sequer a nossa língua. Porra, Luana! Palestina livre, Free Palestine é OK! Você sabe, né? E isso me deu ensejo de gravar esse vídeo aqui. Por quê? Porque, como eu fui professor universitário na área de administração durante mais de 20 anos, né? E muita coisa na área de administração tem a ver com os Estados Unidos, né? Inglaterra. Eu sou obrigado a usar, às vezes, palavras estrangeiras, né? Japão, né? Usar as palavras japonesas, usar palavras inglesas e tudo isso, né? Você tem palavras muito importantes, né? Turnover, né? Que é rodízio de pessoal, né? Benchmarking, que é adotar uma organização como referência para ver uma prática que ela é referência e adotar essa prática ou adaptar essa prática, né? Que é mais, gente? Engagements, que são ações, né? Então são palavras em inglês, né? Em japonês você tem lá o just in time, que é inglês, mas que é uma filosofia japonesa, né? O Kanban, que quer dizer marcador em japonês, né? Os 5 S's, que são 5 palavras em S, né? Eu nunca gravei, na verdade, né? Mas que são palavras em japonês e tal. Então eu preciso dizer para os meus alunos, enquanto eu era professor universitário, o que eu fui por 21 anos, professor universitário na área de administração e afins, né? Que existe a palavra inglesa e o que a palavra inglesa quer dizer. Ou que existem palavras estrangeiras, o que as palavras estrangeiras querem dizer. Porque pode o aluno estar amanhã ou depois lendo uma revista de negócios, lendo um jornal como Valor Econômico, etc., e ouvir uma dessas palavras ou dessas expressões, e aí a pessoa já sabe do que se trata, né? Stakeholders, né? Que é uma palavra que se usa muito, né? Que são o quê? Parceiros de negócio, alguém que está em volta do teu negócio, seria a melhor tradução, né? Abraçadores do negócio, stakeholders, né? Então aí a gente é obrigado a falar a palavra na língua estrangeira e a explicar o que ela é. Perfeito. Agora, no nosso dia a dia, usa a palavra em língua portuguesa. Para com esse pedantismo. Para com esse negócio de Free Palestine. Free Palestine é o Free Palestine não. Palestina livre. Usa a nossa palavra. Eu talvez não seja tão radical como o Juca Kfouri é, por exemplo, né? Que nem de site ele chama de sítio, né? No que, aliás, ele tem razão, né? O site é um endereço, o endereço é um sítio, é um local. Usa a nossa língua. Usa a nossa língua, né? Quando você for falar, por exemplo, em feedback, que eu era obrigado lá nas aulas a falar em feedback, né? Eu deixava claro, a feedback quer dizer retorno, realimentação, retroalimentação, mas eu explicava o que aquilo significava em português. E no meu dia a dia eu uso as palavras na língua portuguesa o mais que eu posso,
O nosso idioma é a nossa cultura, é a nossa formação, é a nossa história, é a nossa identidade, né? Então, Luana Piovani, vai falar Free Palestine, agora eu vou completar o palavrão, lá na casa do caralho. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todes, tá? Todes é uma palavra em língua portuguesa que começou usualmente a ser utilizada para pessoas que não se designam pelo sexo nem masculino nem feminino. Essas pessoas que não querem se identificar sexualmente, elas têm que ser respeitadas. E se criou uma linguagem neutra. Então, todes sim, tá? Por gentileza, gente, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. E se ainda tiver com paciência para tanto, dê uma olhada na descrição desse vídeo.